Falar sobre o caos no sistema de saúde dos nossos dias é algo assustador e quase que inimaginável. Agora, falar sobre o caos no sistema de saúde que nem existia nos dias de Jesus é algo absolutamente provável, porque naquela época você não tinha nem hospitais e nem médicos para cuidar da saúde do povo. E as pessoas se acumulavam em lugares místicos à espera de uma cura das suas enfermidades. Depois de gastarem por anos a fio os seus recursos em busca de supostos remédios, de supostos tratamentos extremamente arcaicos naquela época para estas enfermidades. O texto que nós lemos nessa noite fala um pouco disso, dessa realidade dura e terrível do primeiro século. Aliás, quando lemos os evangelhos, nós encontramos o Senhor Jesus realizando uma série de milagres. E alguns são registrados e outros, o próprio João diz que se fosse para escrever e para contar todos os milagres que Jesus fez nos seus 3 anos de ministério, faltariam páginas para relatá-los. Porque o que Jesus fez durante aquele povo foi atender, durante aquela época, foi atender a maior de todas as necessidades daquele povo naquele tempo. Obviamente, além da mensagem do Evangelho. A necessidade era a saúde pública. Então, por onde Jesus ia uma multidão de gente atrás dele esperando ser curada. E Jesus realmente curou muitos e muitos doentes naquela época. A primeira lição ao olharmos para esse texto é que o Senhor Jesus curou aquele homem. O Senhor Jesus é aquele que pode curar em qualquer lugar, em qualquer momento, quem quer que seja. E nós aprendemos através da pergunta que Jesus vai fazer, através desses versículos, e nós vamos, a partir agora do versículo 5 e 6, começar a viver essa história. Eu queria sugerir para você que a primeira lição é a seguinte: você pode ser curado. Por que cada um de nós podemos ser curado das nossas enfermidades? E nós vamos aprender isso com essa história. Porque o médico dos médicos está interessado na sua vida. Aquele dia lá no tanque de Betesda, o Senhor Jesus foi lá interessado na vida daquelas pessoas que estavam lá. Aqueles que estavam esquecidos, aqueles que estavam abandonados, aqueles que estavam largados ali, mas não estavam nem esquecidos, nem abandonados e nem largados por Deus. O Senhor Jesus estava interessado na vida daquele homem. E eu posso afirmar que este mesmo Jesus, que nunca muda, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre, este mesmo Jesus pode, assim como Ele curou aquele homem, curar também a sua vida, porque Ele está interessado em você, porque Ele está interessado em nós. Essa é a lição que nós aprendemos. Jesus foi ali, no meio daquela multidão de pessoas, Jesus olhou especificamente para um homem, chegou para ele, este homem que jazia ali há 38 anos, paralítico, coxo, doente com esta enfermidade. Jesus olha para ele e vendo-o deitado, sabendo já que ele estava daquele jeito há tanto tempo, chega e pergunta para ele algo que parece ser um tanto quanto irônico: você quer ser curado? Imagine que se este homem fosse dar aquelas respostas como a gente costumeiramente dá, é falar: senhor, o senhor está de brincadeira. Estou aqui na beirada desse tanque, não tem quem me leva lá, esperando um dia conseguir ser curado. 38 anos doente, o Senhor vem perguntar se eu quero ser curado. A pergunta do Senhor Jesus é muito interessante, porque a pergunta do Senhor Jesus demonstra interesse. Ela demonstra interesse. Jesus olha para aquele homem, Jesus o identifica no meio daquela multidão, Jesus o enxerga e Jesus diz: você quer ser curado? Eu não sei como você chegou aqui hoje, mas talvez você está como este homem em volta do tanque de Betesda. Talvez você já tentou uma porção de coisas, está esperando na fila de alguns desses sistemas de saúde para tratar alguma enfermidade sua. Talvez você está sem esperança em relação a algum problema que você está passando. E principalmente, como eu disse para vocês, para nós orarmos juntos aqui antes desta mensagem, talvez você esteja se sentindo sozinho no meio do seu problema. Sozinho enfrentando a sua enfermidade, sozinho enfrentando a sua crise. Eu quero dizer para você, você pode ser curado, o seu problema pode ser resolvido, você pode ser restaurado. Por quê? Porque Jesus está interessado na sua vida.
Porque Jesus te enxerga onde ninguém mais te vê. Porque Jesus consegue conhecer você quando ninguém mais conhece e não sabe dos teus problemas. O texto diz no versículo 6 que Jesus sabia que ele estava enfermo há 38 anos. Nós não sabemos como. Não sabemos se alguém contou para Jesus. Não sabemos se Jesus conversou com algum amigo distante daquele homem lá, algum conhecido dele. Mas o mais provável é que Jesus sabia, porque ele é Deus. E sabendo da condição daquele homem, ele chega para ele para curá-lo. A cura não acontece da maneira como nós normalmente imaginamos. Jesus chega e fala assim, eu sei que você quer ser curado, então seja curado. Não, Jesus vai e faz uma pergunta. Por que ele faz isso? Porque Jesus quer que aquele homem perceba que ele está disposto a se envolver com ele. Ele quer saber o que acontece com ele. Ele quer conhecer o que vai no coração daquele homem. Ele quer conhecer os sentimentos daquele homem. Ele quer demonstrar a compaixão divina por aquele homem. Por isso ele não meramente faz alguma coisa pública, não meramente faz alguma coisa genérica, não faz alguma coisa que seja plural, mas simplesmente ele se volta para aquele homem, o identifica, olha nos olhos dele e começa uma conversa pessoal com ele. Jesus quer ver dentro dos olhos daquele homem, quer sentir o que está no coração dele, quer ver as suas necessidades, quer conhecê-lo mais de perto. Este mesmo Jesus que preferiu o tanque de Betesda ao invés da festa, que foi lá naquele tanque e escolheu um doente, um homem com dificuldades não só de saúde, mas nós vamos ver a seguir, com dificuldades emocionais, ele se envolveu com esta pessoa, ele conversou com esta pessoa, ele curou esta pessoa, ele transformou a vida dela. E eu posso afirmar para você, com base no que Jesus fez para aquele homem, que se você se sente só, Jesus é aquele que está perto de você, mesmo quando você não perceba. Se você se sente desamparado, como aquele homem estava desamparado, Jesus é aquele que levanta os desamparados. Se você se sente desencorajado, como ele estava desencorajado, porque ele era um paralítico, um coxo, ele não tinha como chegar na água antes dos outros. Se você se sente desencorajado, o Senhor Jesus é aquele que chama você novamente à esperança, que faz reacender no seu coração a chama de vida. Se você se sente manco, aleijado, deformado, Jesus é aquele que cura, não só o corpo, mas cura também a alma, o coração. E é o que Jesus vai fazer. A lição principal desse texto para nós, nessa primeira parte, é que Jesus pode curar você, como ele curou aquele homem. Por quê? Porque Jesus está interessado na sua vida. O Senhor Jesus pode nos curar, porque ele é capaz de diagnosticar meticulosamente as nossas enfermidades. Vejam só, a enfermidade do homem era o quê? Ele estava paralítico, ele não podia andar, ele tinha uma paralisia e ele estava enfermo havia 38 anos. Jesus estava vendo-o deitado naquele leito, chega, pergunta para ele, você quer ser curado? E o homem respondeu, eu estou enfermo, Senhor, e não tem ninguém que me leve para a água. Quando a água se move, eles pulam lá antes de mim. Eu já vi isso acontecer há muitos anos. 38 anos, pelo menos 38 invernos. Se a água se movia uma vez por ano, não sei se ele estava ali há 38 anos, mas provavelmente ele já tinha visto aquilo acontecer já algumas dezenas de vezes. Mas ele continuava doente. E então o Senhor Jesus faz um diagnóstico muito mais profundo do que aquele diagnóstico que alguém desinteressado poderia fazer. Você passa lá, vê um homem deitado, obviamente você imagina o quê? Paralítico. Mas ao perguntar para ele, você quer ser curado? Este homem poderia simplesmente responder, quero. Se ele estivesse com saúde do lado de dentro do coração. Mas do mesmo jeito que não tinha saúde no corpo, não tinha saúde aqui também. Porque quando Jesus pergunta para ele, você quer ser curado? Ele começa a pôr para fora a amargura e a tristeza que estava dentro do coração dele. Ele começa a dizer, querer? Querer eu quero, mas eu não tenho amigos. Eu não tenho gente interessada em mim. Eu estou cercado de uma porção de gente, mas essas pessoas estão todas aqui sozinhas, solitárias, porque cada um aqui pensa em si mesmo. Cada um aqui está interessado em resolver o seu próprio problema. Ninguém aqui se ajuda. E eu estou cansado dessa vida, onde cada um vive por si só.
onde ninguém se interessa pelos problemas dos outros. É isso que esse homem está dizendo para Jesus. Quando ele fala, Senhor, querer ser curado, eu quero, versículo 7. Mas não tem ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Ele está decepcionado com ele mesmo. Ele está dizendo, eu sou tão ruim, mas tão ruim, estou tão doente, que eu mal consigo tomar o remédio para o meu problema. Quando eu tento me arrastar até o tanque, alguém vai na minha frente e chega lá primeiro. Jesus pode curar, como ele curou aquele homem, porque ele não simplesmente vem tratar daquilo que está na superfície. Ele vem tratar aquilo que está lá de dentro. Ele não é apenas o médico dos médicos, mas ele é aquele que pode fazer o maior de todos os diagnósticos. Jesus enxerga o que está acontecendo no seu coração, na sua alma. Por que ele é o médico dos médicos? Porque ele é capaz de fazer os diagnósticos que nem você mesmo pode fazer. Jesus nos ajuda inclusive a reconhecer as nossas próprias enfermidades. O que Jesus estava fazendo com este homem era exatamente provocando nele as suas emoções, para que ficasse patente, para que ficasse claro que o problema dele não era apenas não poder andar. O problema dele é que a alma dele tinha azedado, o coração dele estava enfermo. O problema é que a amargura tomou conta do coração dele, a frustração, os traumas, a tristeza, tudo aquilo embolou o coração e a alma dele. E a doença do lado de dentro era pior do que a doença do lado de fora. E Jesus inclusive vai curá-lo em dois tempos, em duas etapas. Vejam só, o que nós estamos encarando neste texto, é que este texto nos ensina, o tanque de Betesda, as lições que João quer ensinar à igreja, contando a história do tanque de Betesda, é que Jesus é aquele que pode curar, não só as questões físicas, porque ele é o médico dos médicos, mas ele é aquele que pode curar a sua alma e o seu coração. Ele está ensinando que, diferente das pessoas deste mundo que são insensíveis, que não enxergam, Jesus te enxerga, Jesus te vê, Ele está interessado na sua vida, mas Ele não está interessado só na casca, Ele não está interessado só no seu exterior, Ele não está interessado só na sua aparência, Ele está interessado no que está acontecendo dentro do seu coração. Talvez você chegou aqui andando e andando bem, com saúde, talvez você chegou aqui com força física, talvez você chegou aqui com toda a animação, mas Jesus conhece você por dentro. A gente é especialista em enganar os outros quanto ao nosso real estado. Então as pessoas chegam para a gente e perguntam assim, tudo bem você? Tudo bem. Por dentro você está um lixo. Está tudo quebrado, está tudo arrebentado, está chateado, está amargurado, está triste, está vazio, está sedento. Mas alguém pergunta se está tudo bem? Tudo bem. De vez em quando o rosto ou o semblante nos trai, mas a maioria das vezes a gente é tão bom nisso que a gente consegue enganar qualquer um. E depois a gente gasta uma grana danada para ir num psicólogo, para o psicólogo perguntar se está tudo bem, e você falar para ele, não está tudo bem. Mas o Senhor Jesus não se engana com o nosso olhar, nem com o nosso semblante, nem com o nosso está tudo bem. Jesus conhece. Jesus sabe o que está acontecendo. Aquele homem, quando respondeu ao Senhor Jesus aquela frase, ninguém me ajuda e eu não consigo chegar lá, ele estava dizendo, eu não tenho ninguém por mim. Ele estava dizendo, eu tenho medo dessa coisa toda, porque eu não consigo. É alguma coisa maior do que eu mesmo. Eu preciso perdoar as pessoas que pulam lá antes de mim? Perdoar o quê? Eu sou vítima. Eles pulam lá para ser curados, mas eles me deixam para trás. Ele poderia pensar muitas coisas, ele poderia pensar, eu devo esquecer o que eles fazem? Mas isso seria loucura. Eles são curados, vão embora e me esquecem aqui. Ele poderia pensar numa série de coisas, mas o Senhor Jesus o levou a pensar uma única coisa. Jesus perguntou para ele, você quer ser curado? E aí ele desabafou, contou aquele monte de coisa. Mas o Senhor Jesus não parou por ali. O Senhor Jesus disse, então tá bom, eu vou curar você. Levanta, toma o teu leito e caminha, meu jovem. E o texto diz que no mesmo instante aquele homem levantou, tomou o seu leito e andou. Por que isso aconteceu?
Porque não só o Senhor Jesus estava interessado nele, mas o Senhor Jesus conseguiu diagnosticar as enfermidades, não só as externas, mas as enfermidades mais profundas da alma dele. E em terceiro lugar, ele andou porque Jesus é o remédio certo para todo tipo de enfermidade. Seja a enfermidade do corpo, seja a enfermidade da alma. Jesus é o remédio, Ele é a cura. Ele é a cura para as nossas enfermidades, Ele é a cura para os nossos problemas da alma, Ele é a cura para os nossos problemas físicos, Ele é a cura para os nossos problemas intelectuais, mentais, Ele é a cura. Não importa a causa do seu problema e nem onde quer que ele esteja alojado, Jesus é maior do que qualquer um dos nossos problemas, qualquer um dos seus problemas. A sua doença pode ser incurável aos olhos dos homens, mas ela não é incurável aos olhos de Deus. O seu problema, a dificuldade, seja no casamento, seja com seus filhos, seja a dificuldade sua com o seu trabalho, com os seus amigos, pode ser insolúvel para os homens, mas ela não é insolúvel para Deus. Não importa a gravidade do seu problema. Quer saber o tamanho ou a gravidade do problema neste homem? Ela tem exatamente o tamanho de 38 anos. 38 anos. Quem pode ser curado de uma enfermidade depois de 38 anos? Jesus pode curar qualquer um, mesmo que a enfermidade já seja uma enfermidade de 38 anos. Então, esta primeira parte, este conjunto dessas 3 mensagens, elas são importantes e elas são diretas e claras do Senhor para o nosso coração. O Senhor Jesus está interessado na sua vida, por isso que Ele pode te curar, porque Ele te enxerga diferente do sistema de saúde nosso. O Senhor Jesus faz diagnósticos que ninguém pode fazer. Nem o laboratório mais fantástico e desenvolvido do mundo pode fazer. Porque o Senhor Jesus não só detecta os seus problemas físicos, mas Ele é capaz de enxergar os teus problemas interiores, seus problemas emocionais e espirituais. E hoje você está aqui, e o Senhor Jesus está aqui. O mesmo Senhor Jesus que identificou e curou aquele homem lá em Betesda, está aqui nesta noite. Você poderia estar numa festa, o Senhor Jesus poderia estar em qualquer outro lugar, mas você está aqui, e Jesus está aqui, e Ele está aqui, e Ele pode curar você hoje. Porque também, em terceiro lugar, nós aprendemos que Ele é o médico dos médicos. Ele é o remédio para o seu problema. Ele é o remédio para a sua enfermidade. Muito bem, aquele homem foi curado do seu problema físico, saiu dali andando. O detalhe é que era um dia de sábado. E os judeus, eles eram extremamente rigorosos em relação ao judaísmo e à prática do judaísmo. E sábado era um dia que ninguém podia fazer nada, carregar nada, de maneira alguma. E aí alguns religiosos, e vejam só como o ser humano é mau, como o ser humano é terrível. Gente que provavelmente conhecia aquele homem. Gente que talvez já tinha passado por ali, ou gente que talvez até soubesse dos problemas dele. Enxergam ele indo para casa carregando, imagina a felicidade dele, não tinha colchão como nós temos hoje em dia, então provavelmente ele estava carregando uma esteira, um monte de pano velho, mas ele enfiou aquilo debaixo do braço e estava indo para casa feliz da vida porque foi curado. Apareceu uma meia dúzia de religioso insensível, porque uma das principais características de gente religiosa é a insensibilidade. Gente crente de verdade em Cristo Jesus é amoroso, mas gente religioso, que é gente que gosta de igreja, mas não gosta de Cristo, e não gosta de gente também, é extremamente insensível. E uma meia dúzia desses insensíveis viram este homem indo para casa, feliz da vida, carregando aquele lugar onde ele ficou deitado durante 38 anos, e chamou ele, viu, por que você está carregando esses negócios? Hoje é sábado, você não pode carregar isso aí não, é pecado. Aí o irmão falou, viu, mas vocês não perceberam, mas eu estou andando. E o homem que me curou, me mandou ir para casa e levar esse negócio embora. Quer dizer, em outro caso, ele deu a dica. Ele falou assim, ó, vocês não perceberam nada? Hã? O homem que me curou. Era para todo mundo ficar feliz com ele. Mas eles insistiram. Não, qual que é o nome desse homem que nós vamos falar com ele? Onde já se viu mandar alguém carregar alguma coisa no sábado? Ou seja, é bem a cara de religioso mesmo. Não enxerga nem o problema. E depois, quando Deus soluciona o problema, também não enxerga a solução. Não chora com quem está chorando e não ri com quem está sorrindo. É o típico religioso. Isso não tem nada a ver com Bíblia, isso não tem nada a ver com Cristo e não tem nada a ver com a religião que o Senhor Jesus nos ensinou.
Mas está cheio, o mundo está cheio de gente assim. Muito bem, aqueles homens ficaram inquirindo e querendo saber quem era. Mais tarde, imagine a felicidade deste homem, que não podia participar da festa porque ele tinha que ficar lá no tanque esperando para ser curado. Agora o que ele faz? Deve ter ido para casa, tomou um bom banho, trocou de roupa e vamos para a festa, que eu nunca participei da festa da Páscoa porque eu não podia entrar lá. E vai, chega no templo, e quando ele chega no templo, Jesus estava lá de novo. E ele deve ter ido lá falar com Jesus. Jesus, estou aqui, agora, estou aqui, estou são, estou feliz, vim aqui adorar a Deus. Aí Jesus disse para ele: olha, agora eu preciso te fazer um alerta. Vai e não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Jesus tinha uma maneira de pregar o evangelho e chamar as pessoas ao arrependimento, uma maneira muito diferente do que a gente faz hoje. As palavras de Jesus eram poucas, mas objetivas, claras e extremamente poderosas para mudar pessoas. O que Jesus estava dizendo para ele não é que aquele problema de 38 anos era resultado de um pecado específico que ele tinha cometido, e agora Jesus está falando, não faz de novo, porque depois não vai ter jeito. Não é isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo, olha, tem algo muito pior do que viver 38 anos paralítico. Então para com esta vida entregue ao pecado. Para com esta religião vazia, esta religião sem sentido. É hora de você se converter dessas coisas. Porque senão tem algo muito pior do que ficar doente do corpo e do coração e das emoções. Jesus está fazendo uma referência indireta ao quê? Ao castigo eterno que está preparado para aqueles que vivem sem Cristo neste mundo. E aí Jesus vai e diz, vai e não peques mais. E quando fala em pecado, a gente já pensa naqueles pecados cabeludos. Mas é óbvio que pelo contexto, o pecado que Jesus está fazendo ou sinalizando ali, é exatamente o pecado que estava sendo cometido por aqueles religiosos, o pecado da insensibilidade, o pecado de não enxergar as necessidades das pessoas, o pecado de considerar rituais cerimoniais como a guarda do sábado superior à obra de Cristo. E então Jesus estava dizendo para aquele homem, muda de atitude, viva como eu estou vivendo, viva no amor, para que você não experimente coisa pior do que esses 38 anos de paralisia. Pois bem, mas daí aquele homem ficou sabendo quem era Jesus. E então, ele novamente encontra-se com aqueles religiosos. Os religiosos perguntam, e aí, descobriu o nome dele? É Jesus. E aí, eles já sabiam quem era Jesus, obviamente. E eles vão lá inquirir Jesus. Bom, viu, quer dizer que o senhor curou o cidadão que estava há 38 anos lá. É muita ironia, né? Mas é isso mesmo, leia a partir do versículo 16. E os judeus perseguiam Jesus porque fazia estas coisas no sábado. Mas ele lhes disse, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio pai. Estes insensíveis religiosos, pecadores, candidatos ao inferno, foram falar com Jesus. Mas por que o senhor está curando? E está curando no sábado. Gente, você já imaginou que coisa irônica e quase inacreditável? O tanque que resolve o problema de uma pessoa de tempo em tempo, ninguém reclamava, ninguém se incomodava com aquele monte de gente empilhada lá sofrendo. Mas Jesus ia lá e curava um no sábado. Não pode. O senhor está curando no sábado. E Jesus disse, meu pai trabalha até hoje e eu também. E aí eles ficaram indignados e queriam matá-lo. Por quê? Porque não só Jesus violava o sábado deles, mas também dizia que era filho de Deus. O que eu quero enfatizar como última lição do tanque de Betesda? Eu quero dizer para você que Jesus pode te curar. E a cura que Ele quer realizar no seu coração tem a ver com tudo. Não só com as questões físicas, não só com as questões emocionais,
mas tem a ver com a sua alma. Por quê? Porque muitas vezes nós nos enganamos. Nós achamos que pertencer a uma religião salva. Nós achamos que guardar alguns ritos salva. Nós achamos que frequentar a igreja num dia determinado é o suficiente para sermos salvos. Nós achamos que ser membro de uma determinada denominação te dá a garantia e a chave do céu. Deixa eu dizer para você, nada disso é garantia alguma. Esses judeus zelosos da sua tradição, da sua religião e do seu culto, são chamados por Jesus de sepulcros caiados. Gente que tem aparência de beleza, mas se você olhar do lado, você vai ver uma fissura, e o que tem do lado de dentro é só aquilo que é podre. O que Jesus está mostrando nesse texto, que não é nem o tanque de Betesda, e nem é a religião judaica que salva. Quem salva é Cristo. Ou Ele é o Senhor das nossas vidas, ou nós estamos perdidos. E não importa quão zeloso você seja. Talvez você seja daqueles que marcam ponto na igreja. E é bom você ser participante de todas as atividades que uma igreja tem. Mas se a sua confiança estiver colocada sobre a estrutura de uma denominação, ao invés de Cristo Jesus, você está perdido. Porque o único que é capaz de curar a alma do homem é Cristo. Quem salva o homem é Cristo. Não é uma denominação, não é uma religião, não são os seus sacrifícios, não são os seus zelos, não são os seus trabalhos, não são os seus méritos. Quem salva é Cristo. Eu preciso de Cristo. Não é participar de um culto, não é ler os textos de uma liturgia, não é cantar muitos cânticos. O que salva é Cristo. E esta lição do tanque de Betesda, nem o tanque pode salvar e nem a religião. Quem pode salvar é Cristo. Por isso ele disse para aquele homem: vai e não peques mais. Por isso ele diz para cada um de nós: vivam comigo, abandonem o pecado, amem a minha vida, conviva comigo, aprenda de mim, seja aquele que bebe desta fonte. Porque Jesus é a água viva, é aquele que pode descedentar a alma do homem, é aquele que pode curar o nosso coração, é aquele que restaura a alegria, é aquele que dá vida. Nós vivemos numa época em que as pessoas vivem um verdadeiro êxodo de igreja para igreja. Fica um tempo numa igreja aqui, depois muda para outra, depois muda para outra, e vai mudando. E a insatisfação é generalizada. Por quê? Porque trocar de igreja, me permita fazer a alusão aqui, trocar de igreja é como trocar de tanque de Betesda. Muitas igrejas hoje estão muito mais parecidas com o tanque de Betesda do que com a igreja do Senhor Jesus. E às vezes trocar de igreja é ficar perambulando de pavilhão em pavilhão, procurando águas que curam. Quem cura é o Senhor Jesus. O remédio para o seu coração, para a sua alma, o remédio para o seu corpo é Cristo. Ele é a fonte da vida. É nele que eu devo buscar o refrigério. Ele está interessado na sua vida. Ele faz um diagnóstico perfeito de você. Ele é o remédio que cura a sua alma, o seu coração, as suas emoções. Ele é o único que pode realmente garantir a sua eternidade. Não se iluda com ritos e com cerimônias, conventos de doutrinas, com modismos. Tem muita gente que fica o tempo inteiro andando. Tem um profeta não sei em qual cidade aí. Tem um outro pastor não sei aonde que ora e cura. Tem um outro apóstolo não sei aonde que revela coisas. Pare de andar atrás do tanque de Betesda. Você precisa de Cristo. Você precisa de Jesus. E Jesus passeia no meio da sua igreja. E a igreja somos nós. A igreja é você que crê em Cristo Jesus. Nessa noite eu quero encerrar dizendo, e talvez você seja uma dessas pessoas que estão em torno do tanque de Betesda, há 1, 2, 10, 20 anos. Talvez por uma enfermidade física, talvez por uma enfermidade do coração, das emoções, sofrendo por solidão, sofrendo por mágoas do passado, sofrendo por alguma depressão, por alguma coisa
que fizeram a você, ou por alguma coisa que você fez e não consegue mais consertar. O Senhor Jesus está aqui hoje e a pergunta de Jesus para nós é só uma: queres ser curado? E todas as respostas que você der a partir dessa pergunta é o diagnóstico que Jesus está fazendo. Senhor, eu quero, mas eu não conheço muito. Senhor, eu quero, mas eu já estive tantas vezes nessa posição. Senhor, eu quero, mas eu já vim tantas vezes aqui e nada aconteceu. Senhor, eu quero, mas eu sou tão mal, eu faço coisas tão feias. A pergunta de Jesus para você nessa noite, para nós é: você quer ser curado? É tudo muito simples. Jesus disse: então levanta e anda. A resposta de Jesus para nós é a resposta que você nem acredita mais que você pode ouvir. É essa a resposta de Jesus. A pergunta é: eu posso curar vocês. Essa é a resposta de Jesus. Não importa qual seja a sua enfermidade. A resposta de Jesus é: eu posso. Creia nele de todo o seu coração. Vamos ficar em pé e nós vamos orar.